Vamos então fazer a nossa prece e já vamos dar início ao nosso Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar numa posição confortável, vamos nos conectar com a espiritualidade presente, acalmando os nossos corações, sentindo um abraço caloroso, amigo, reconfortante dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros de longa data, nos auxiliando aqui na Terra. Vamos sentindo a presença dos mentores da nossa casa, do nosso lar, que nos envolvem, nos reconfortam, nos auxiliam, nos dão energia. Nos ligamos também aos mentores do Espírita Soul, esses amigos que nos mantêm conectados ao longo da semana, através dos aprendizados, nos lembrando das lições obtidas no nosso Evangelho. Vamos sentindo a presença dos irmãos do Alta, as equipes de higienização, de limpeza, de proteção. Eles que vão entrando em nossa casa com a nossa permissão, vão passando por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiros, quartos, toda a equipe dos índios Itaporãs, Brotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Suzavia, os samaritanos, amigos abnegados, que vão tratando de cuidar da nossa casa, queimando todas as energias negativas, formas pensamentos, miasmas com suas ervas, seus incensos, vão retirando tudo que não for necessário, tudo que não for permitido para este momento. Para manter a proteção da nossa casa, convidamos Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, guardiães protetores que possam ficar à frente da nossa casa, protegendo de toda e qualquer negatividade, autorizando a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Do alto a gente vê a nossa casa protegida e iluminada. Uma redoma de luz, uma bandeira branca a gente vê hasteada, um farol luminoso. Que a espiritualidade nesse momento possa perceber que no nosso lar está sendo realizado um Evangelho. Se possa fazer presente com os irmãos necessitados da palavra, do estudo de hoje. Saudamos o Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, suas falanges espirituais possam se fazer presentes conosco nessa noite, assim como os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, esses espíritos abnegados na dedicação do Evangelho, na propagação dos exemplos, das palavras de Jesus, do seu efeito naquela sociedade, que muda o comportamento das pessoas até os dias de hoje. Esses ensinamentos atemporais. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré. Colocamos em suas mãos nossos problemas, nossas dificuldades, aquilo que nos traz angústia. Que possamos, durante a nossa noite, durante o nosso repouso, ser auxiliado, esclarecido, amparado por nossa Mãe. Vamos sentindo a presença do Cristo, sua luz, emana por todo o ambiente que estamos, esclarece, nos traz novos rumos, novas verdades, novos caminhos,
novas propostas para a nossa vida através do seu Evangelho. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades e pelas dificuldades. Possamos aprender com elas, crescer e adquirir um progresso espiritual ainda nessa encarnação. E gratos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Não. Pode pegar outro aqui, filha. Ó, tem um em cima da cama ali, pode pegar aí. Isso. O cabo também? Peraí. Peraí que eu vou achar. Ou não. Acho que não tá aqui não, filha. Procure em outro lugar depois, tá? Esse cabo tem em outro lugar. Depois eu procuro, tá? Pega a bolsinha do papai aí nessa mochila, por gentileza. Pera aí, gente. Vamos lá. Vamos com calma aqui, que sabe como é, né? Quem sabe faz ao vivo. Tem uma bolsinha aí dos Vingadores. Pega ela, cinza. Nessa parte da frente, filha. Onde você estava com a mão? Procura ela. Onde você estava com a mão? Onde estava a caixa? Ainda bem que você achou, né? Bem. Tó. Olha. Pronto. Ai, ai. Ossos do ofício, né? Faz parte. Todos bem? Tudo tranquilo? Prontos para mais um Evangelho? Semana boa? Semana puxada? Semana cansativa? Vamos fazer o Evangelho para a gente relaxar um pouco, né? Para coisas boas, para novas energias, para novos pensamentos, novos aprendizados e bora lá. Hoje nós vamos fazer a leitura do item 2 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e nós vamos trabalhar em cima da parábola do bom samaritano. Particularmente, né, eu dei um tapa no microfone, particularmente é a parábola que eu mais gosto. Não me pergunte por quê, é a que eu mais me identifico, é a que mais me, sei lá, é a que mais mexe comigo. É a parábola que mais mexe, mais me envolve. Deixa eu botar aqui o computador. Gosto de várias, mas essa, dos talentos, é uma que eu gosto bastante também. Semana Punk, então, tia Márcia. Melhoras para você, melhoras para Lani aí que pegou uma virose. Eu não passei doente, mas o trabalho começou a ficar puxado. A questão política, eleitoral, quem trabalha em mídia não é muito fácil, não. Mas bora lá, vamos fazer a leitura e vamos cuidar aqui do nosso samaritano. Item 2, então, do Evangelho, a leitura é o seguinte. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: o que está escrito na lei? Como tu lês? E ele respondeu, o doutor da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento.
e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, bem, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, tá, e quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu no mesmo discurso e disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões, que logo o despojaram do que ele levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando, ele lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, o levou até uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalageiro, e disse-lhe, tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Perguntou Jesus. E respondeu logo o outro, aquele que usou com tal misericórdia. Então lhes disse Jesus, pois vai e faz tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos entender então quem são aqueles personagens que passaram, né, pelo homem que havia sido agredido, roubado pelos ladrões. Passou por ele um sacerdote. O sacerdote era um tipo de um ministro religioso, né, era aquele cara que conhecia das leis. Passou por ele um levita, fazia parte da tribo de Levi. E passou o samaritano, que era da tribo da Samaria, que era descendente das tribos de Israel. O samaritano, Jesus usa como exemplo, era um povo não muito bem visto, né, pela simplicidade ao qual eles viviam. Mas ainda dentro de todo o contexto ao qual Jesus traz ao doutor da lei, que tentou, né, colocar numa situação de saia justa, o que ele quis dizer com a expressão de possuir a vida eterna? Lembra que a gente falou sobre o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de espírito, né? Um estado onde nós vamos estar e não um local fisicamente. Então estamos no reino dos céus quando formos bem-aventurados. E quando a gente fica bem-aventurado? Quando a gente está feliz, um estado de felicidade plena, mas uma felicidade sublimada, não uma felicidade terrena, uma felicidade das coisas materiais. É uma felicidade espiritualizada. Então, quando a gente faz uma caridade e se sente bem, nós estamos no reino dos céus, nós atingimos esse estado pleno do reino dos céus. E o doutor da lei gostaria de saber o que é possuir a vida eterna. Então, o que seria viver eternamente? E ele acaba se referindo a essa salvação da alma que nós falamos na semana passada, né? De que as pessoas buscam a salvação da alma. Então, como que eu tenho a minha alma salva? É indo lá no padre, se confessando? Não. É um estado também de bem-aventurança que a gente vive. O estado pleno que nós vivemos, esse estado de alma salva. Então, quando nós realizamos uma ação, ela compensa os débitos que nós adquirimos, né? Nós temos os aprendizados, nós nos prejudicamos outras pessoas no passado, e aí nós temos os aprendizados por conta da lei de causa e efeito e por conta da volta dessas provas que a gente tem em nossa vida. E quando a gente tem sucesso, quando a gente tira a nota 10, a gente salva um pouquinho da nossa alma, do nosso espírito. E aí a gente consegue o quê? Atingir aonde? O reino dos céus. Então a gente consegue viver plenamente dessa forma.
Quem consegue isso? Os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais justos, né? A hora que a gente está um pouco mais evoluído do que a gente já esteve no passado, a gente consegue palpitar um pouquinho, ter um pouquinho degustar um pouco mais desse tipo de estado de espírito. Então nós estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos, para a gente alcançar o que a gente almeja, essa vida eterna. Então é importante que nós entendamos os caminhos ao qual a gente tem que traçar, os caminhos ao qual a gente tem que vivenciar. Hoje, nos comentários de uma postagem minha, alguém falou assim: nossa, mas é injusto a pessoa viver na solidão. E aí eu lembrei que a solidão foi uma situação talvez gerada por aquela própria criatura. Ela apenas está degustando, experimentando o que talvez ela já tenha preparado ou vivenciado para alguém. E hoje ela está sentindo um pouco daquilo para ela valorizar, para que ela tenha o seu aprendizado, para que ela não repita mais esse tipo de situação com outras pessoas no futuro. Isso em relação à postagem que eu fiz, né, no início dessa semana, da moça cantando parabéns sozinha para ela mesma, e de repente aparece um monte de gente e canta parabéns para ela junto. Um vídeo bastante bonito. E esse preceito que o próprio doutor da lei traz para Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Isso era uma coisa do passado ou ele ainda serve para os dias de hoje? Ele ainda serve para os dias de hoje, porque é uma forma da gente entender, né, da importância de um ser acima de nós, para que a gente não suba nos saltos, né, não se ache mais do que ninguém, e que nós estamos submetidos a uma série de leis divinas e que a gente tenha respeito por elas, porque nós somos regidos por essas leis e elas acabam afetando claramente a nossa vida, claro, com o nosso livre-arbítrio, se assim eu mesmo acabar jogando contra elas. Então, nessa parábola, os ensinamentos de Jesus são dois. Tem duas lições bacanas aí que Jesus traz na parábola do bom samaritano. A primeira é que a prática da caridade, ela é uma suprema manifestação de Deus, né? Do amor de Deus. Se a gente for pensar nas ações cristãs de Jesus para com o enfermo, para com a pessoa da vida, para com o idoso, para com o doutor da lei, para com todas as criaturas, como que Jesus se portava? Com caridade, né? Com caridade nas palavras, com caridade nas suas ações, com respeito para todas elas, mesmo para com aqueles que o agrediam verbalmente, com aqueles que o acusavam. Jesus sempre foi muito caridoso. E a outra é que o próximo, que o doutor da lei questiona, quem é o meu próximo? O próximo são todas aquelas pessoas ao qual nós convivemos. O próximo na minha casa são os meus familiares. O próximo no meu trabalho são todos os colegas que estão lá. Uma reunião de família são os meus familiares. Então, naquele momento, essas são as pessoas que são as nossas próximas. Se eu estou na rua andando, o próximo é o cara que cruza comigo, aquele que está pedindo esmola, aquele que eu esbarro no transporte público. Né? Todas essas pessoas são nossas próximas. Não é porque são conhecidos que são os conhecidos mais importantes do que os outros. Porque para com todos nós devemos praticar a mesma caridade. Boa noite, Mitico. Então Jesus não se limita a recomendar a caridade, né? Ele não fala assim, ó, sejam caridosos. Ele usa termos bem explícitos, né? Bem específicos, de que a caridade é a condição absoluta para se chegar aonde? A felicidade futura, ao reino dos céus. O próximo a quem nós precisamos prestar imediata assistência
é sempre a pessoa que se encontra bem mais perto de nós. Então, dá para vocês fazerem uma pequena reflexão e entender quem são esses próximos da vida de vocês, do cotidiano de vocês, que precisam do seu carinho, que precisam do seu amor, que precisam da sua atenção, que são aquelas criaturas às vezes mais dificultosas e que precisam da nossa tolerância, que precisam da nossa indulgência. E por mais que a gente ache que são pessoas que estão lá para nos irritar, para nos atrapalhar, para atrapalhar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, não, elas não estão lá com essa missão. Ninguém tem esse tipo de compromisso, de missão espiritual programado. Ó, você vai lá para lascar a vida de... Não. Todo mundo vem com um propósito de se melhorar. Às vezes a criatura não consegue, às vezes ela tem uma limitação. Nem todos têm essa percepção de que nós precisamos ter uma conduta na vida. E no final das contas, né, acabam atrapalhando. E cabe a quem tem um pouco mais de discernimento, um pouquinho mais de discernimento, a saber, a conseguir alterar a própria conduta, a conduta dos próximos. E quem sabe, com muito esforço, despertar essas criaturas também. Então, quando Jesus conta a parábola e usa o samaritano como referência, e não o sacerdote, e não o levita, pessoas mais mundanas, mais materialistas, mais preconceituosas, ele deixa bem claro que praticar a caridade não é uma prerrogativa das pessoas que têm religião. As pessoas que praticam, que são religiosas, elas são caridosas? Ok, muitas são. Mas aquelas que não têm uma religião também podem ser caridosas. Por que não? Elas não podem praticar o bem, né? Só porque elas não têm uma fé, elas não são pessoas legais, bacanas, né? Que auxiliam alguém, seria preconceito da nossa parte também. Então, não é uma prerrogativa, é um procedimento comum de todas as almas que, na verdade, são nobres, né? Que já têm uma espiritualidade dentro de si aflorada, compreende melhor os mistérios do mundo espiritual, e vem a necessidade, né, da colaboração. A caridade nada mais é do que algo colaborativo, e não necessariamente uma coisa de religiosos. Jesus coloca o samaritano, que era considerado um herético, um homem sem fé, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que era um observador da doutrina, mas que não praticava a caridade. Não são os rótulos religiosos que nos conduzem à salvação, mas sim os atos de caridade para com os nossos próximos. Se o samaritano não era religioso, o que levou então ele a realizar esse socorro para aquele homem? Um sentimento de solidariedade, um sentimento de irmandade, de compaixão, daquilo que a gente fala muito hoje de empatia, de ver alguém numa situação daquelas, e ele não perguntou: meu amigo, qual é a sua religião para eu te ajudar? Você é rico? Você é pobre? Você veio de onde para eu poder te auxiliar? Dependendo da sua resposta, eu te ajudo. Nós fazemos isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Se a gente não faz e nós realizamos qualquer atitude caridosa, nós estamos nos igualando ao bom samaritano. Então, ele teve piedade para acabar socorrendo aquela criatura, para que nada faltasse. E ainda deixou lá uma graninha no estabelecimento para cumprir os custos extras que aquela criatura que tinha sido roubada e espancada não tinha nem um centavo para poder pagar, né, qualquer outra coisa a mais. E os demais acabaram agindo com bastante indiferença. Aí levantei uma questão, foi bem polêmica nas respostas hoje nos stories. Qual é o valor da religião para cada um de vocês? Estamos falando, a religião tem valor, não se dá valor para a religião é importante.
misturando-se também a religião com, com o igrejismo, né? Com a casa espírita ou com o local de fé. Nada disso, né? Qual que é o valor da religião? A religião tem a sua importância, é claro. O que ela permite? O que ela faz? Faz com que nós tenhamos alguns esclarecimentos da vida futura, no caso do Espiritismo, nós tenhamos consolo, no caso do Espiritismo. Nas outras religiões faz com que a gente faça uma canalização, uma interiorização, nos aproxime de Deus, né? Nos coloque numa posição de respeito com algo maior que existe. E a religião, querendo ou não, acaba melhorando algumas pessoas, transformando a vida de algumas pessoas, principalmente quando elas se permitem serem absorvidas pelos ensinamentos de Jesus, né? Seus exemplos de transformação moral tão ricos. Mas a religião não salva ninguém, isso a gente tem que ficar bem claro. Por quê? Porque a gente vê, da mesma medida que a religião auxilia na mudança das pessoas, ela também, por meio dela, muitas pessoas acabam se perdendo. E isso é coisa do homem, e não da fé. Então as pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas adquirem poder através da religião também. Faz parte. Aquilo já estava naquela criatura. Ela simplesmente acabou se perdendo, se deixando levar. E a gente tem que tratá-las como o bom samaritano também tratou aquele homem ao chão, como pessoas necessitadas, como pessoas que estão precisando de ajuda. Por mais mal que elas façam, elas são pessoas doentes da alma. Então, embora a religião não salve ninguém, os seus ensinamentos acabam trazendo muita responsabilidade àquelas pessoas que seguem. Para quê? Para que elas tenham um proceder na sua vivência em busca desse salvar da alma. Então, a lição que Jesus nos oferece nessa parábola do bom samaritano é que ele nos traz para a gente olhar à nossa volta, descobrir as feridas de cada uma das pessoas, aquelas que são explícitas e também aquelas que estão escondidas nos nossos irmãos. Ele nos estimula a amenizar, a parar um pouquinho as dores, a consolar as aflições dessas criaturas e assim podermos ser dignos de comparados a bons samaritanos. E o doutor da lei pergunta, né? Como que... Deixa eu pegar o evangelho aqui só para não me perder. Como que ele faz para entrar na vida eterna e ele traz lá a passagem? Jesus vai lá e faz isso. Faz isso e você vai viver. Né? Ama a Deus, o Senhor, tal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Faça isso e você viverá. Viverá onde? Aonde você quer chegar. No reino dos céus ou na vida eterna, onde a sua interpretação estiver desse ambiente aonde não é lugar físico, mas o estado da nossa alma. A gente comentou aqui, é assim que vamos evoluindo junto com os nossos próximos. Falar em religião é algo complexo. Muitas ideias totalitaristas são devidamente fundamentadas em religiões vistas de forma fundamentalistas. É verdade. Jesus é legal, né? Como diz a frase. O problema é o fã-clube dele. Infelizmente, muita coisa foi distorcida. E quando se fala em cristianismo, quando se fala, eu sou cristão, as pessoas, principalmente a geração mais nova, vê algo, uma ideia meio errada, né? Meio errônea, um pouco até fanática de algo que parece que é o melhor dos universos, e é o melhor dos universos, só que esquecem que as pessoas são humanas, esquecem que as pessoas são falhas, passíveis dos seus erros,
Então o religioso ele é passível do erro. O problema é quando misturam que ele é um representante de Deus. E não é verdade. Ele é mais uma criatura nesse país aqui onde a gente está cheio de mazela, onde é muito necessária a religião justamente para trazer um pouquinho de amor ao coração das pessoas, para tentar consolar um pouco essas mazelas, compreender por que elas acontecem, por que a gente está tão chafurdado nelas, e às vezes a gente até parece que não vê perspectiva, do que enxergar como os nossos líderes espíritas, se é que isso existe, porque Kardec não deixou nenhuma liderança, os líderes das igrejas católicas, protestantes, bandistas, como representantes de Deus. E a conduta daquelas criaturas não vai representar Deus em todos os momentos. Em algum momento ela vai tropeçar, ela vai cair. E quando isso acontecer, vão falar, olha lá, olha o tal do Jesus ali. Né? Infelizmente ainda enxergam errado. Claro, porque existe uma propagação equivocada também. Vamos lá, vamos ler aqui. A religião foi retirada do homem, a crítica e o pensar é algo perigoso, onde não é permitido questionar a dispensar bem. Pois é, isso é uma outra coisa, né? Mas isso por quê? Porque o homem se faz como um representante de Deus. E se aquilo que ele fala é verdade, você não pode questionar. Existe um grande equívoco. O Espiritismo tem essa vantagem, se é que podemos dizer assim, de dar a liberdade, de permitir, de oferecer a liberdade da reflexão, da fé raciocinada. Não é só a reflexão, mas uma reflexão aprofundada de verdades, para que você questione. É permitido questionar no Espiritismo. Né? Se você tem um representante na sua casa, se você assiste uma palestra de alguém, de um espírita que não concorda com essa afirmação, ele está equivocado. Porque as obras básicas são muito claras, o Espiritismo é muito claro. Nós temos toda a liberdade, nós temos todo o livre-arbítrio para escolher, pensar, fazer o que quisermos. Temos consequências e responsabilidades com isso. E ponto. As pessoas têm que ter essa clareza na informação. E nós podemos, sim, escolher os caminhos que nós quisermos. Lembrando que teremos sempre consequências. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, e tudo isso vai nos trazer o aprendizado no final. A Lani comentou aqui, me lembrei de uma situação referente à religião. Eu e uma amiga tínhamos uma amiga que tinha sofrido uma cirurgia. Fomos falar à mãe dela que à noite estaremos fazendo uma corrente de oração para essa cura dessa amiga que estava em estado grave. A mãe era evangélica e virou para a gente e falou que a nossa oração ia bater no céu e voltar só porque não éramos evangélicas. E aí, mas aí vai a fé de cada um, né? Existem evangélicos que aceitam uma água fluidificada no momento da dor. Você fala assim, olha, eu vou lá no meu centro, eu preparo uma água fluidificada, eu vou fazer um evangelho na minha casa, eu vou preparar uma água fluidificada, se eu fluidificar ela, você aceita? Conheço inúmeras pessoas que na hora da dor não tem esse sentimento não, de não, a sua fé é diferente da minha. Meu amigo, na hora da dor de barriga, a gente aceita qualquer ajuda. Qualquer fé, qualquer auxílio que venha de Deus, de boa vontade, ela é curadora. E é mesmo. Né? E muita gente aceita. Né? É uma pena que essa mãe da sua amiga tenha esse preconceito, né? Porque acaba impedindo. Nada que depois, se você não auxiliou na cura mentalmente, com pensamentos, preces e vibrações, não tem auxiliado. O bom samaritano é visto muito mais nos que são tidos como ateus do que entre aqueles que se dizem religiosos. É por isso que a lição de hoje deixa claro que não importa se você é um religioso ou não. E a Rosana reforça aí o comentário da Carlinha, né, da fé cega. Ela é muito perigosa. A Lani ficou triste, mas mesmo assim fez ajuda. É isso aí. O importante é a gente fazer a nossa colaboração.
Trouxe dois textos bem bacanas aqui hoje para a gente fechar a nossa lição. Uma é sobre essa fala de Jesus, faze isso e viverás, está no caminho, verdade e vida. E é comentado o seguinte por Emmanuel. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas ela é altamente elucidativa. Jesus não se surpreende com a pergunta, e traz uma resposta muito boa e reforça ainda o faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida às esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Estamos falando de outros mundos, outros planetas, outras dimensões. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir a orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Então o doutor da lei ele já sabia o que tinha que fazer, mas precisava da confirmação de Jesus, claro, até para a questão de provocação, mas de confirmação também. O que será que esse cara vai me falar se ele é o Messias? O que ele pode me confirmar dessas afirmações? E Jesus vai lá e ratifica. Você já sabe a resposta. Mas às vezes a gente também sabe a resposta de muitas coisas e a gente tem medo. E a gente tem medo do desconhecido, medo dos compromissos e das responsabilidades que nos são confiadas. E aí o outro texto que eu trago, ele é complementar também de Emmanuel e está no Fonte Viva. E ele diz o seguinte: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, vamos ajudar com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe novos rumos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, que possamos nos compadecer da sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre da nossa palavra, que possamos estimulá-la a ser melhor. Se o mal nos busca uma influência, que possamos amparar, sem alarde, para que essa criatura se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem, vou repetir, hein? Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pensando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Assim como eu amo a parábola do samaritano, eu amo essa passagem também. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz.
e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra, até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca ao teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e para auxiliar. É uma das passagens que eu mais gosto. Ajudemos sempre, do Fonte Viva. Traz esse texto de Emmanuel. Então, bem resumão aí, né, do que a gente viu na noite de hoje. Essas lições trazidas por essa parábola do bom samaritano, que a gente possa compreender que a caridade, né, não tem rótulo religioso, não tem práticas exteriores, ela tem apenas bom coração, boa vontade, bom propósito. E isso faz com que essa criatura caridosa atinja o amor de Deus, né? Que ela represente o amor de Deus. E a gente pode enxergar na nossa rotina, no nosso dia a dia, com pequenas ações que as pessoas fazem, amorosas. É tão difícil, por vezes, a gente ver isso, mas que a gente se atente a essas lições que nos são trazidas, que nos são colocadas. E claro, né, que se nós tenhamos a oportunidade de sermos bons samaritanos, que nós possamos ir lá e fazer. Que nós não fiquemos esperando um sinal divino, uma mensagem espiritual. A gente já sabe qual que é a nossa responsabilidade, qual que é o nosso compromisso. Então vamos lá e vamos fazer, assim como a proposta que Jesus trouxe ao doutor da lei. Maravilha? Recado dado? Lição absorvida? Tá bom. Deixa os coraçõezinhos aí. Se deu tudo certo aí para você, se assimilou, se a lição foi boa, se serviu para você. E que na nossa semana, que ao longo da nossa vida, a gente perceba, que a gente tenha os insights. Opa, aqui é o meu momento, aqui é a minha hora. Sem vaidade, por favor, tá? Seja modesto, meu bom samaritano. Essa passagem do Fonte Viva é a mensagem 126. Quem está perguntando aqui é a Kátia. Maravilha, gente? Vamos para as nossas vibrações. Podem começar a colocar aí os nomes para a gente fazer a leitura daqui a pouquinho. E vamos então, mais uma vez, nos reconectando com a espiritualidade. Vamos nos ligando aos nossos irmãos do alto. Agradecendo o amparo, a lição trazida. E que nesse momento a gente possa oferecer muito amor, muito carinho. Vibrações repletas de generosidade, de afeição, de calor. Possamos sentir toda essa energia nos envolvendo, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos e sendo direcionada para a espiritualidade nesse momento. Que os irmãos do alto possam condensar toda essa energia e distribuir para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos, por aqueles que vivem em guerras, pelas criaturas que passam por fome, vivem na miséria, aqueles que sofrem pelos desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria abençoada, por Brasília, pelos dirigentes desta nação.
Vibremos pelas criaturas que sofrem nas ruas, sem um lar, sem família, sem amigos. Elas possam se sentir amparadas nesse momento. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelas criaturas que sofrem todo e qualquer tipo de violência em seus lares, pelos doentes nas suas casas, seus cuidadores, pelos hospitais, pelas UTIs, os profissionais da saúde, por aqueles que faleceram por conta da Covid, seus familiares, pelos amigos que não puderam estar presentes neste momento, acompanhando esse Evangelho, por aqueles que vão assistir através das redes sociais em uma outra hora. Vibremos por todas as criaturas que, assim como o bom samaritano, realizam um trabalho em busca do exemplo do bem, do auxílio ao próximo, sem olhar a sua condição. Vamos vibrando pelos nomes que foram colocados. Começamos por Ednaelma Raquel, Maria de Lourdes Bertelli, Marim, Sidney de Lima Batista, pela família Marim, pela família Batista, pela família Bertelli, pela família Montanha, família Marco, Luana, Giovanni, Pedro, pela família Ribeiro, Tamires Santos, Júnior Pereira, Alfredo Magalhães, José Neto, Dilma, Carmelito, Denival Santos, Rafaela, Nicole, Inês, Lara Rebucci, vai dar à luz essa semana. Vibrações de muito amor para ela, para Lorena. Vitória, Sofia, Dolores, Eleandro, Paloma, Beatriz Cancian, Enzo Cancian da Rocha, Davi Cancian da Rocha, Edivando Geraldo da Rocha, Vera Lúcia Granziol, pelas famílias Rieger, Balbino, Cristiane Leite Rodrigues, Alice Leite de Oliveira, Juvenal da Paixão Barbosa, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Fernandes Silvério, Júlia Fernandes Silvério, Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, pela família Bonacim, pela família Ferreira Rosa, pela família Palmeiro, família Alaial, por Rita Cury, Rita do Marinho, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Rafael Magalhães, Elane Carvalho, José Inácio, Priscila Egli, Almira Carvalho, pelos desamparados, por Rêmia e família, Marina e família, Geraldo Thompson, José Ricardo Vasconcelos, Eva Meira e sua família, Gabriel e Luana, Diego Magalhães, Maria Lúcia Mesquita, pela família Nicolau, por Juvenal Paixão Barbosa, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Fernandes Silvério, Júlia Fernandes Silvério, Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, da família Avanço, família Oliveira, Aguiomar Nogueira e Arnaldo Leite Vasconcelos, Maria do Socorro, Jailza Andrade, Jorge dos Santos, Arlindo Bezerra, Cirilo Bezerra, Maria Antônia. Paz e bem a todos. Vibrações também para Neuza de Oliveira Rodrigues e todos os seus familiares. Sua filha, principalmente, que essa semana vai realizar uma cirurgia, um tratamento, aliás. E vamos
retomando as nossas vibrações, pedindo que as equipes espirituais possam nos envolver, possam, durante a nossa noite de sono, nos alimentar com novas energias, nos revitalizar, reforçar a nossa bateria, que ela possa durar ao longo de toda a semana, que possamos também nos ligar ao Dr. Bezerra de Menezes, a toda a sua falange de espíritos, que as águas possam ser fluidificadas nesse momento para aqueles que deixaram, que possam ser colocadas nelas os remédios necessários para todos nós, para aqueles ao qual colocamos as águas, e pedimos e deixamos, aliás, uma vibração bem especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Mais uma vez saudamos o Pai, pedimos a Ele que nos envolva em sua luz, em seu amor, que ao longo dessa semana possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal, que possamos manter essas vibrações positivas através das nossas boas palavras, dos nossos bons exemplos, dos nossos bons pensamentos. E agradecemos e encerramos este Evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, e damos por encerrado o nosso Evangelho desta noite. Que tenham todos uma excelente semana, uma excelente noite de sono. Fiquem com Deus. Um beijo, bom descanso e até a próxima semana, nosso próximo Evangelho. Tchau.